O Nietzsche também, então, como todos esses filósofos, né, é também um filósofo que vai explicar, então, as coisas, os corpos, os pensamentos, os valores, a partir da própria natureza, também sem recorrer a uma instância, então, transcendente, certo? E a questão do Nietzsche, que ele coloca de uma maneira muito mais profunda, que é no livro A Genealogia da Moral, é exercer, então, uma crítica aos valores morais vigentes. Ou seja, o Nietzsche vai dizer o seguinte: os valores, eles não caíram do céu, os valores não são dados, os valores são criados. E quem cria valor através do homem, para Nietzsche, é a vida. Então, tendo como critério extramoral, que é a vida, o Nietzsche vai dizer o seguinte: certos valores são valores que são sintomas de uma expansão da vida, de um crescimento da vida. Certos valores são valores que são sintomas de um entravamento da vida, de uma negação da vida. Então Nietzsche, ele tendo como critério a vida, e a vida para ele como vontade de potência, ele vai dizer o seguinte, que é bom, então, tudo aquilo que promove o crescimento da vida, e é ruim e não mal, já que mal ele tem um sentido moral, e o Nietzsche está combatendo exatamente os valores morais. Ele vai dizer que é ruim, então, para a vida, aquilo que impede o crescimento da própria vida, certo? Então aqui eu faço uma breve observação, que no início pode ficar um pouco difícil para quem não está familiarizado com os termos nietzschianos, mas depois a gente vai ter tempo suficiente para a gente poder se aprofundar mais um pouco naquilo que pode ficar um pouco obscuro, certo? Então Nietzsche vai dizer o seguinte: é necessário então exercer uma crítica dos valores morais. Compreender então as circunstâncias e as condições que geraram então os valores morais vigentes. Já que eles não caíram do céu, eles foram criados. E, como já falei para vocês, quem cria valor no homem é a própria vida como vontade de potência. Então, o Nietzsche vai dizer o seguinte: os nossos corpos, os nossos pensamentos são constituídos por uma pluralidade de forças. Então, existe uma pluralidade de forças em conflito contínuo que geram, então, valor através da gente. O Nietzsche chega a dizer: o mundo é vontade de potência, ou seja, anterior aos corpos inorgânicos, corpos orgânicos, às próprias consciências, o que existe para Nietzsche é um conflito perpétuo entre forças. Forças em relação contínua que produzem tudo aquilo que existe. Então Nietzsche vai dizer o seguinte: uma força, ela não existe isolada de uma outra força. Se existe uma força ela domina uma outra força. Ou então, uma força é dominada por uma outra força. Então ele vai chamar de força ativa aquela força que consegue dominar uma outra força. Ele vai chamar de força reativa aquela força que é dominada por uma outra força. Aí ele vai dizer algo muito interessante, inclusive isso vocês encontram mais nos fragmentos póstumos do Nietzsche. O querer da força ele chama de vontade de potência. Ou seja, toda a força quer expandir a sua potência. Ela anseia pelo domínio, ela anseia pela exploração, ela anseia então por um domínio sobre outras forças. Então, diz o Nietzsche, o nosso corpo, assim como qualquer coisa que existe, é apenas resultado dos conflitos entre as forças. Ou seja, Nietzsche está explicando então a existência das coisas sem recorrer então
a uma vontade transcendente, divina, seja lá o que for. Ou seja, se nós existimos, se as coisas existem, é em razão da própria natureza constituída por um conflito perpétuo entre forças. Por isso que ele vai dizer que o mundo é vontade de potência. Então, essas forças continuam constituindo, né, os nossos corpos. Essas forças desejam na gente, essas forças pensam na gente. Então não existe o sujeito que pensa, como é a crítica que a gente faz, por exemplo, ao código cartesiano. Penso, logo existo, ou seja, o sujeito como causa do pensamento. Ele vai fazer essa crítica lá no Além do Bem e do Mal. O pensamento não vem quando eu quero, o pensamento vem quando ele quer, diz o Nietzsche. Então nós pensamos e queremos de modo contínuo, de modo inconsciente, diz o Nietzsche. Isso ele diz lá num outro aforismo, lá da Gaia Ciência. A gente pensa, a gente deseja, e só uma parte do que a gente deseja, do que a gente pensa, é que se torna consciente na gente. Então a consciência, assim como também para Spinoza, Nietzsche vai dizer que a consciência, então, ela só é um espelho. Ela só reflete aquilo que na gente já deseja de modo inconsciente, aquilo que na gente já pensa de modo inconsciente, que são as forças para Nietzsche. Forças ou impulsos, tá? O Nietzsche, às vezes, ele usa outras palavras, né, como impulsos, no lugar de forças, mas o sentido é o mesmo. Então, são impulsos que constituem o nosso próprio corpo, que constituem o nosso próprio pensamento, que desejam e que pensam. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte: então, consciência, pensamentos, corpos inorgânicos, corpos orgânicos, são produtos, no fundo, da vontade de potência. E o que a vontade de potência quer? Na verdade, sempre, então, ampliar a sua própria potência, expandir a sua própria potência. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte: o homem, então, que é dominado por forças reativas, ou seja, forças, então, que visam a conservação, é um homem, então, que só conhece a existência justamente sob o aspecto, então, reativo ou da conservação. O que significa isso? Nós somos constituídos no corpo e no pensamento por forças ativas e forças reativas. Para o Nietzsche, as forças reativas, elas apenas conservam. Elas visam, então, a adaptação ao meio. As forças ativas, para o Nietzsche, são forças de criação. Só que o homem, então, ele se torna reativo quando ele é dominado por forças de conservação. Ou seja, as forças ativas do homem, os seus impulsos, diz o Nietzsche, estão interiorizados. A gente vai desenvolver isso melhor, porque isso vai constituir aquilo que o Nietzsche vai chamar de má consciência, que num primeiro momento é a interiorização dos impulsos ou das forças ativas. Essas forças ativas não vazam, elas são interiorizadas, e eu me reduzo apenas então ao aspecto reativo da existência. Eu sou dominado por forças de fora, que são forças também da própria natureza, são potências da própria natureza, e eu me adapto então a este domínio dessas outras forças. Então não consigo vazar então as minhas forças ativas, que são forças de criação. Esse é o homem, diz o Nietzsche, reativo. Este homem, então, que é o homem reativo para Nietzsche, ele ignora então a influência do clima, a importância da alimentação, a importância do lugar onde esse corpo então ele habita, trabalha, estuda, sobre essas forças do próprio corpo. O que o Nietzsche vai chamar de fisiologia, o sentido que ele dá, né, para essa palavra, então fisiologia, é exatamente um conhecimento das relações do nosso corpo, ou das forças do nosso próprio corpo com as outras forças de fora, que podem favorecer a potência do nosso corpo e do nosso pensamento, ou podem exatamente obstruir o crescimento da nossa potência, a potência do corpo e a potência do pensamento.
Então, quando Nietzsche, principalmente no Ecce Homo, que é o último livro dele, quando ele fala sobre o cuidado com a alimentação, né, ele fala sobre a comida alemã, né, que para ele fazia mal, né, quando ele fala sobre a bebida, quando ele fala sobre a influência do clima sobre o metabolismo dele, e o Nietzsche podia, inclusive, viajar, né, em razão das alterações climáticas, ele podia ir para outra cidade, em busca exatamente de condições mais propícias ao corpo e ao pensamento dele. Isso é muito importante. A obra, no caso do Nietzsche, né, os livros, expressões do pensamento dele, são apenas, então, resultados de um cuidado, então, com as relações do corpo dele com as forças de fora. Ou seja, para Nietzsche, então, tudo é sintoma. Os valores são sintomas, as obras são sintomas de uma maneira de viver, diz o Nietzsche. Então, essa fisiologia do Nietzsche é importante porque não é essa que a gente vê de uma maneira mais frequente, né? Se você comer isso vai fazer bem para a saúde, se não comer isso vai ser melhor para você. Não, Nietzsche não está dizendo isso. É um conhecimento da sua própria fisiologia, que envolve, então, como já falei para vocês, lugar, clima, alimentação, que pode exatamente favorecer forças de criação ou favorecer forças de conservação, certo? Então, isso aqui só para sinalizar para vocês que quando Nietzsche vai falar sobre Schopenhauer, quando Nietzsche vai falar sobre uma série de outros escritores, artistas, filósofos, ele tem exatamente como critério, então, extramoral, para dizer que algo, uma obra, uma maneira de existir, então, ela é sintoma, então, de um favorecimento das forças de criação, ou então um constrangimento dessas forças de criação, priorizando então a conservação ou a própria adaptação, certo? Então Nietzsche, tendo como critério então a própria vida, como já falei, um critério extramoral, ele vai chegar a dizer o seguinte: então, se os valores não caíram do céu, se os valores não são dados, eles foram gerados, que vontade no homem, então, que gerou esses valores e que continua investindo nesses valores, e que precisa da conservação desses valores. O Nietzsche está falando no século XIX, mas são os mesmos valores que constituem a nossa civilização ocidental. Valores como o bem, valores como a paz, valores como o progresso, a justiça, a felicidade, a igualdade, são valores. E o Nietzsche compreende tudo isso como sintomas. Por exemplo, a paz. Para Nietzsche, o valor, a paz, né, como um valor, é sintoma de uma maneira de existir reativa. Por quê? Porque a vida, essencialmente, diz o Nietzsche, e aí o Nietzsche talvez seja um filósofo que tem interpretações mais equivocadas, justamente pela maneira dele expressar o pensamento dele. A vida, necessariamente, ela é agressiva, ela é violenta, ela não conhece paz, ela não conhece equilíbrio. Ou seja, assim como em Spinoza, que vocês devem se lembrar, com relação à ideia espinosista do esforço para perseverar na sua própria natureza, esse meu esforço vai se deparar com outros esforços também, outras potências também, que querem perseverar na sua própria natureza. Então a gente tem, num primeiro momento, um conflito entre potências, que certas potências podem se compor comigo, outras podem me destruir. Então, num primeiro momento, a gente teria um mundo como um eterno conflito, mas esse conflito, ele seria caracterizado exatamente por uma oposição entre potências que não teriam nada em comum. Evidentemente, não é nada disso que se trata, porque, como vocês viram na primeira aula que a gente teve aqui, todas as potências, no fundo, elas exprimem a mesma potência. Aquilo que o Heráclito já dizia, e o Nietzsche foi um grande leitor de Heráclito,
reverenciou Heráclito, né? Destacou o Heráclito lá dos pré-socráticos. O Heráclito já dizia, né, que existe uma harmonia oculta e que essa harmonia visível, que é a paz, ela é impossível. Ou seja, existe necessariamente um conflito entre potências, tensões, e as coisas são produzidas exatamente em razão dessas tensões, desses conflitos. Então Nietzsche vai dizer o seguinte: valores então que surgem a partir de uma maneira de existir que investe apenas na conservação, são valores então que são sintomas de uma vontade no homem, então, que não afirma a tensão, que não afirma o conflito, que não afirma a guerra. Ou seja, são palavras fortes, mas que têm um outro sentido no pensamento nietzschiano. Então, o homem reativo para Nietzsche, então, que é dominado exatamente por forças de conservação, ele abre mão do conflito e se agarra então nos valores que conservam ele. Então, vai precisar da paz, vai precisar, por exemplo, da felicidade universal, que Nietzsche chega a dizer, né? Uma felicidade confundida, então, com uma passividade, uma ausência de conflitos, né? Essa que seria a paz, então, do ponto de vista então, do homem reativo, totalmente diferente, então, da felicidade, como Nietzsche chega a dizer, no início do anticristo, que ela é um sentimento de uma resistência superada. Ou seja, quando a nossa própria potência ela supera uma resistência, aí você sente felicidade. Ou seja, você afirma o conflito. E a sua própria potência supera uma resistência, que também é uma outra potência. Certo? É a vida, na verdade, que através do homem supera uma resistência. Aí o sujeito então experimenta a felicidade. Então não tem nada a ver com uma suspensão do conflito, a felicidade para o Nietzsche. Enfim, então tantos outros valores vigentes que são então para o Nietzsche sintomas exatamente de uma maneira de existir reduzida exatamente às forças de conservação. Também são sintomas, também obras de filósofos, de escritores, de artistas e cientistas, que são sintomas já de uma maneira ativa de existir. Como vocês viram, né, o Nietzsche que elogiou bastante o Spinoza, durante a própria obra do Nietzsche, o Nietzsche chega a fazer críticas ao próprio Spinoza, mas são críticas equivocadas. O Nietzsche chega, como já falei para vocês, reverenciar Heráclito. Enfim, então Nietzsche, quando ele vai tomar para ele mesmo então, a obra de um pensador, de um artista, de um cientista, em razão exatamente de compreender que aquilo então é um sintoma então, de uma afirmação da vida, e não de uma negação dos sentidos do corpo, certo? Então, por aqui então a gente já começa a entender melhor a relação entre vontade de potência e criação de valores. Os valores então são sintomas de uma vontade de potência no homem, só que essa vontade de potência, diz o Nietzsche, pode ser uma vontade de potência de negação deste mundo. O que é negar este mundo? É negar os sentidos do corpo, é negar aquilo que muda e afirmar um suposto mundo verdadeiro, onde não existe sofrimento, onde não existe acaso, onde não existe o mal. Então eu vou afirmar esse mundo supostamente verdadeiro. Isso o Nietzsche vai chamar de niilismo. Ou seja, niilismo então, que vem lá do latim nihil, que significa nada. Para Nietzsche, essa vontade de negação da realidade, que é a todo momento demonstrada para nós através dos sentidos do nosso corpo, essa negação da realidade ele vai chamar de niilismo, ou seja, uma vontade do nada, ou seja, atingir então o nada, ou seja, abandonar este mundo e buscar o nada. Claro que essa história do niilismo ela envolve algumas noções muito importantes. Existe o niilismo constituído por valores divinos, depois existe o niilismo constituído pelos valores humanos, que é quando o homem mata Deus, né?
não precisa mais dos valores divinos e passa então a gerar valores humanos, mas para Nietzsche ainda isso é sintoma de uma negação da vida. E existe exatamente o niilismo passivo, que é quando então o homem se depara diante da existência sem sentido e sem valor. E existe um outro niilismo, que já é o niilismo libertador, ou seja, quando a gente então afirma a vida e passa a criar sentido e criar valor. Isso de uma certa maneira a gente vai passar por isso durante a aula de hoje. Tudo para Nietzsche é vontade de potência, só que as coisas são sintomas então de uma vontade de potência niilista ou uma vontade de potência afirmativa. Isso, num primeiro momento, nos levaria a imaginar que se trata de um maniqueísmo. Os bons e os ruins. Os bons são os ativos e os ruins são os reativos. Apenas num primeiro momento a gente pode chegar a dizer isso. Mas para Nietzsche, tudo se trata de vontade de potência. Aquele que afirma a vida, aquele que cria valores, pode se tornar reativo. Isso é muito comum, inclusive. Aquele que nega a vida, que investe nos valores de conservação da sua própria existência, esse que é niilista, pode se tornar afirmador, pode então criar valores. Então, fugindo então de um maniqueísmo, Nietzsche compreende que tudo é sintoma, no fundo, da vida como vontade de potência. Só que uma maneira de existir precisa de valores que conservam a sua existência. Uma coisa muito interessante diz o Nietzsche. Os valores são tidos como verdades. Mas, no fundo, não existe a verdade. Mas são considerados valores como verdades porque eles são úteis. Ou seja, porque conservam a minha existência. Sem eles, eu não existo. Então, não se trata de convencer ninguém, o mais fervoroso cristão que acredita numa vontade divina, querer convencer exatamente com argumentos racionais, científicos, de que Deus não existe. Não é uma questão de convencimento, é uma questão que ele precisa deste valor para se manter vivo. Diz o Nietzsche, para quem sofre, qualquer sentido é melhor do que não ter sentido. Que aí já é o niilismo passivo. Ou seja, a existência com ausência de sentido e também com ausência de valor. Ou seja, eu me agarro a um sentido e me agarro a um valor qualquer para me conservar. Certo? Então, aquilo que é tomado como verdadeiro, na verdade, só é tomado como verdadeiro porque aquilo é útil, porque aquilo conserva a minha própria existência. Só que os homens ativos, que são dominados por forças então ativas, vazam então esses impulsos, que criam outros sentidos, que criam outros valores, exercem uma crítica a esses valores para que sejam criados outros valores. Somente assim a vida no homem vai além dela mesma, já que o movimento eterno da própria natureza é esse movimento de superação e de expansão, certo? Mas o Nietzsche, durante a obra dele, principalmente na Genealogia da Moral, ele vai não só então destacar as circunstâncias e as condições que geraram os valores que a gente vê por aí, mas durante essa investigação da genealogia da moral, ele vai destacar dois conceitos essenciais em toda a obra do Nietzsche. Esses conceitos são o ressentimento e também a má consciência. Primeiramente, o homem reativo, esse então que investe na conservação da sua própria existência, ele é um homem então ressentido e também um homem que tem a interiorização dos seus instintos, ou seus impulsos, ou das suas forças ativas. Ele também é um sujeito culpado. O homem ativo é esse que mata o ressentimento e mata também o sentimento de culpa, algo tão enraizado na nossa cultura. A gente fala culpa, quase que a gente
chega a dizer, ou muitos até dizem, que é inerente ao homem o sentimento de culpa. E na genealogia da moral, Nietzsche vai dizer, não, o sentimento de culpa ele é produzido por uma moral. Os valores morais, especialmente então, já que ele vai investigar a gênese dos valores morais da nossa cultura, são valores então da moral judaico-cristã. Então, são valores exatamente que reforçam exatamente a repressão desses instintos ou desses impulsos, certo? Que são impulsos criadores. Toda grande obra, ela é resultado, na verdade, da afirmação dessas tensões, desses conflitos, e a criação de novos sentidos, de novos valores. O que o Nietzsche está chamando de ciência aqui é a sadia noção de causa e efeito. Como em Spinoza, a causa dos afetos sempre envolve, então, um mundo físico. Sempre envolve, então, misturas entre corpos. Em Nietzsche, a causa, então, do meu sofrimento, ou então de uma alegria, sempre envolve, então, conflitos entre forças, relações entre forças, certo? E não a partir da interpretação sacerdotal, que seria alguém que seria culpado pelo meu próprio sofrimento, ou eu mesmo sou culpado pelo meu próprio sofrimento, certo? Isso para Nietzsche já é uma maneira exatamente de interpretar aquilo que se manifesta conscientemente naquele sujeito, mas para poder estabelecer um poder, certo? Então, para Nietzsche, tudo envolve então uma psicofisiologia. O que é isso? Aquilo que se manifesta psicologicamente envolve necessariamente uma fisiologia. Envolve então o corpo. Então, o sujeito então que tem palavras, produz obras pessimistas, de negação da vida, isso que se manifesta psicologicamente, ó vida, ó céus, o azar, não aguento mais existir, o mundo é um mar de lágrimas. Quem se manifesta, assim diz o Nietzsche, é porque é dominado então por forças reativas, ou seja, é um corpo que degenera, diz o Nietzsche. Então existe uma degeneração fisiológica que se manifesta de uma maneira nihilista, psicologicamente, certo? Então, obras, maneiras de existir, são sintomas exatamente de um domínio ou de forças ativas ou de forças reativas. Então, o Nietzsche vai dizer o seguinte, então, a partir exatamente dessa exposição com relação à gênese dos valores, entendendo os valores como sintomas de domínios de certas forças no corpo e no pensamento, o Nietzsche vai dizer o seguinte, e se o mal da moral vigente for bom para a vida? Porque se diz mal, porque ele ameaça a conservação dos valores que eu preciso. Um artista, por exemplo, que através da obra dele exerce uma crítica aos valores morais vigentes. Eu vou chamar ele de mal. Ele é malvado. O mal é nesse sentido do malvado, certo? Por quê? Porque ele está exercendo uma crítica, está ameaçando a conservação dos valores que eu dependo. Então, se esse malvado for bom para a vida, porque a partir exatamente do exercício da crítica, através da obra dele, ele é capaz de criar outros valores e apontar para outras maneiras de existir, para a vida continuar se expandindo. E se o bom, então, da moral for o ruim, então, para a vida? Por quê? Porque investir apenas nos valores que conservam a minha própria existência impede exatamente com que outros valores sejam criados. Ou seja, não chega nem a exercer a crítica aos valores. É assim, sempre foi assim e sempre será. Certo? Ou seja, nada mais deve ser criado na Terra.
Inclusive, depois, mais no final da aula, eu vou falar um pouco sobre uma imagem muito interessante que o Nietzsche expôs lá no Zaratustra, que é o dragão chamado Tu Deves, que imagino que alguns de vocês já devem ter lido esse texto das 3 metamorfoses lá do espírito, que está lá no Zaratustra. E aí chega o momento que o leão, que já é a segunda metamorfose do espírito, que já é o niilismo ativo, ela enfrenta então o dragão, que é o Tu Deves. E esse Tu Deves diz lá então para o leão: nenhum valor mais deve ser criado. Ou seja, é uma questão de obediência, de submissão e de investir naquilo que conserva a sua existência. Mas diz o Nietzsche, a dor vai continuar lá. O sofrimento não vai sair. Por quê? Porque são indicações da própria vida na gente, de que é necessário exatamente a gente retomar o movimento da própria vida, que é um movimento de destruição e de criação. Isso é por toda a eternidade. Se a gente existe, é porque a vida é isso. É destruição e criação. Certo? Então Nietzsche vai dizer o seguinte, então houve uma inversão dos valores. Por quê? Você vai chamar aquilo que era bom, do ponto de vista da expansão da vida, vai chamar isso de mal. E aquilo que era ruim, do ponto de vista daquilo que não expande a vida, você vai chamar de bom. Então, bom é tudo aquilo que conserva. Então, vamos nos conservar aqui, certo? E vamos atacar, vamos acusar, aí que entra a acusação ressentida, a todos aqueles que ameaçam a conservação dos valores que a gente depende. Olha isso. Existir é sofrer, né? Difícil existir, né? É melhor mesmo acreditar na vida após a morte, né? É melhor acreditar mesmo num Deus que me ajuda, né? Acreditar então num mundo verdadeiro. Os sentidos do corpo mentem, certo? Valores então que são sintomas de uma vontade de potência do homem que afirma este mundo, com todo sofrimento, mas eu continuo afirmando este mundo. Isso vocês vão ver. Essa postura afirmativa, para Nietzsche, ela é conquistada através do exercício do pensamento. E esse pensamento, ele nomeia pensamento do eterno retorno da vontade de potência. Ou seja, uma vontade de potência em mim, assim como em qualquer coisa, ela não se esgota. Ou seja, é sempre uma vontade de, como já falei para vocês, de afirmar o conflito, de superar a resistência, de ir além de si mesmo. Então, esse tipo de postura afirmativa exerce uma crítica aos valores que apenas conservam a existência humana para que sejam criados outros valores. Então, diz o Nietzsche, existe uma hierarquia. A criação para Nietzsche vem primeiro. O que se conserva, só se conserva aquilo que primeiro foi criado. Porém, quando existe a inversão dos valores no Ocidente, vai se colocar a conservação em primeiro lugar. Tudo é para conservar, certo? E aí eu acabo exatamente reprimindo e interiorizando as forças ativas que são forças de criação. Só invisto então naquilo que me conserva, certo? E essa maneira então afirmativa, essa maneira nihilista, negativa, ela envolve necessariamente alguns elementos que eu vou desenvolver na parte 3 da aula. Uma maneira negativa, nihilista, ela é uma maneira exatamente ressentida. E também culpada. Uma maneira afirmativa é uma maneira que mata o ressentimento e que mata também o sentimento de culpa, certo? Mais adiante vocês vão ter mais elementos que vai ajudar bastante a entender tudo isso aqui, certo? Essa relação entre vontade de potência e criação de valores.